Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Feriados comemoram-se. Ninguém pergunta por quê, supõe-se que todos saibam. O que aprendemos na escola e logo se esquece é que no dia 7 de setembro de 1822, o príncipe regente Dom Pedro, a caminho de São Paulo, tendo recebido de Portugal uma carta desaforada do pai, Dom João VI, irritado, parou às margens do riacho Ipiranga, desembainhou a espada e lançou o famoso desafio, independência ou morte. Quase tudo isso é contestado. Não houve 7 de setembro, não houve o brado retumbante, a independência não foi um episódio isolado, mas um processo que levou um par de anos para consumar-se. Acontece que em 2022 vamos comemorar o segundo centenário da nossa emancipação e obrigados a esclarecer definitivamente os equívocos e preconceitos. E por que razão os meios de comunicação recusam-se a restabelecer a verdade? Porque nossa imprensa abomina a sua própria história, na realidade superposta à história da independência. Até hoje, a maioria dos meios de comunicação se nega a designar como herói da independência, ao lado de Dom Pedro I e José Bonifácio, o patriarca do nosso jornalismo, o maçom Hipólito da Costa. Temos 7 anos para nos livrarmos dos equívocos. Vamos começar? A tela gigante com 4,15 metros de altura exposta no Museu do Ipiranga, em São Paulo, mostra Dom Pedro erguendo a espada e declarando a independência do Brasil. A pintura do paraibano Pedro Américo foi produzida na Itália mais de 60 anos depois do fato histórico e deu ares épicos, bem distantes da realidade. Pedro Américo nunca pretendeu fazer uma tela que expressasse fielmente o momento do grito no 7 de setembro de 1822 aqui no Ipiranga. Ele, um pintor acadêmico, não é? Parte de um sistema de produção artística centralizado na Europa, que envolvia a América do Sul e a América do Norte, aprendia que os eventos históricos deviam ser retratados de uma maneira adequada, isto é, a noção de decoro era fundamental para esses pintores. Não havia um comprometimento com a realidade ou como o fato deveria ter acontecido, mas como ele deveria ser lembrado. A viagem para São Paulo era muito cansativa e podia durar até 2 dias. Nessa situação, seria impossível que Dom Pedro e os soldados estivessem usando roupas de gala, com os fardões dos dragões da independência, que aparecem no quadro. Os cavalos fortes e bonitos também não estavam presentes naquele momento. Muitas pessoas apontam o conflito entre, por exemplo, a subida da Serra do Mar, que era feita em mulas, e o fato de todos os membros do séquito estarem a cavalo. Mas é claro que para a pintura histórica é impossível imaginar que fosse representada uma cena dessa natureza com todo o staff do imperador e ele próprio numa mula. Além do quadro criar um cenário irreal, ele também não retrata o momento exato da independência. Muitos historiadores consideram que o manifesto assinado por Dom Pedro no dia 1º de agosto já simbolizava o rompimento com Portugal. A partir de então, começou a ser negociada a separação. A viagem para São Paulo serviu apenas para firmar um acordo com os militares paulistas. Na época, nenhum dos 5 jornais que circulavam no Brasil publicou a notícia do Grito do Ipiranga. O único que mencionou a viagem de Dom Pedro a São Paulo foi o Espelho, jornal que supostamente era subsidiado pelo então príncipe regente. O jornal Espelho anuncia o retorno de Dom Pedro, que chegou de São Paulo. Só um parágrafo muito simples. Não publica um manifesto que Dom Pedro fez aos paulistas de despedida, que é assinado 8 de setembro, que é quando ele volta de São Paulo. E aí, desse manifesto, aos paulistas, ele narra da pressão, do problema, como é difícil, como as cortes, os portugueses estão querendo retirar o status de reino do Brasil, que não é possível, e que os paulistas guardem com eles
o lema Independência ou Morte. Quando as notícias da independência surgiram, fizeram referência apenas ao Manifesto de Agosto, como aconteceu no Correio Brasiliense, do patriarca do jornalismo brasileiro, Hipólito da Costa. Todo o processo de separação de Portugal só foi consolidado no dia 12 de outubro, quando Dom Pedro foi coroado imperador do Brasil. Num processo histórico, são vários momentos de ruptura, né? Os momentos... Então, 1808, 1815, 1822. Eles têm que ser vistos, estudados, entendidos num contexto, numa conjuntura de separação. A data de 7 de setembro foi construída depois, ao longo dos anos. Quando é que surge a primeira referência ao 7 de setembro? Na abertura da Assembleia Constituinte, em 3 de maio de 23, quando Dom Pedro, na fala de abertura, ele diz que foi no sítio do Piranga que se gritou pela primeira vez independência. A partir daí, começa jornais, por exemplo, o Regulador Brasileiro, que é um jornal ligado aos Andradas, ele fala em 26, em 25, no aniversário da nossa independência. Isabel Lustosa, há exatos 5 anos nós estivemos juntos, não aqui, mas no estúdio, discutindo esse assunto do 7 de setembro. Né? De lá para cá, aconteceu alguma nova pesquisa, algum novo dado capaz de botar o episódio da independência mais próximo da verdade? Bom, pesquisas, se a gente entrar aí no Google acadêmico, você tem uma legião, né, uma quantidade enorme de trabalho, mas eu acho que realmente o texto fundamental, a meu ver, o texto fundamental é ainda o da Maria de Lourdes Viana Lira, em que ela estabelece, né, a construção do 7 de setembro a partir de 1825, né, quando começa a negociação para o tratado, para o reconhecimento da independência do Brasil por Portugal e pela Inglaterra, e que há um interesse, acho muito interessante um interesse em construir uma imagem de que a independência foi o ato de vontade de um único homem. Né? Dom Pedro, como o homem que sozinho às margens do Ipiranga, diante de subordinados, vai e dá o grito de independência. Enquanto que o processo todo que vem, sem levar em conta o período de Dom João VI, mas enfim, desde aquela revolução lá em Portugal, a todas as tensões que marcaram as relações Brasil e Portugal, o embate entre José Bonifácio e Gonçalves Ledo, né, duas tendências em torno do príncipe, enfim, todo o processo envolve muito mais gente, envolve uma discussão sobre que país ia surgir dali da independência e tudo. Então, o 7 de setembro como marco, ele começa a ser construído a posteriori, né? Havia primeiro os 2 documentos no começo de agosto, lançados aqui, umas nações, outra ao povo brasileiro, depois a própria volta de Dom Pedro, a aclamação no 12 de outubro, 12 de outubro como a data, então, era o aniversário. E mais tarde a coroação. Então, é posterior, ela não figura, o episódio não figura nos jornais, né, desse momento. Agora, é uma coisa que até estava conversando aqui com o Nireu, há uma perspectiva assim, por que em São Paulo ninguém falou nisso, né, Nireu? Por quê? Olha, é uma construção que nós temos que entender que a origem está no Grande Acordo na Áustria de 1815. Porque lá foi redesenhado, né, todos os países que estavam assinando, e diz o seguinte: não pode haver qualquer ameaça às monarquias e impérios reconhecidos naquele acordo. Se qualquer tentativa de derrubar, nós todos somos obrigados a invadir aquele país e restabelecer a monarquia. Aí está o segredo. Então, nada poderia acontecer como um rompimento
do Pedro com o pai. Os próprios liberais, eles não destituíram Dom João. Eles disseram, esta é a monarquia portuguesa. E Dom João, realmente, ele jurou uma Constituição que não existia. Uma coisa louca. Ele assinou algo obrigado. Depois, a tropa, ele foi enviado para Portugal. É um vexame a volta do grande rei de Portugal e do Brasil, que não teve nada. Foi uma cerimônia muito pobre. Então, ele era, na verdade, um prisioneiro e ele dava esta mensagem em todos os documentos que ele assinou. A corte, o governo provisório decidiu e eu estou assinando. Então, essa foi a grande mensagem. Mas, ao momento que ele avaliou todo aquele processo, ele criou uma situação complicada para o Brasil. Então, o Pedro, ele tem o seu staff, ele tem um problema. Nós vamos caminhando, mas sempre dizendo, amor, o Dom João será o monarca do Brasil. Quando vem a exigência dele voltar para Portugal, então ali realmente estava dito, o Brasil vai voltar a ser colônia. E realmente a Constituição liberal é um vexame para o Brasil, é um vexame. Nós deixamos de ter um rei para ter uma junta administrativa e cada capitania com uma organização independente. A Constituição feita lá em Portugal, que não chegou a ser implementada. Aqueles deputados brasileiros fugiram, Cipriano Barata, Antônio Carlos, para não assinar, né, para não dar seu jamegão a essa... É interessante essa coisa do Dom João, porque diz que ele pegava os decretos e dizia assim, vamos ver o que eu assinei hoje. Ele tinha aquele senso de humor português, né? Então, por isso sobreviveu, né? Porque tinha essa habilidade de lidar com... Fair play. Tinha a habilidade de lidar com situações assim, é medroso mesmo, então se submetia. E aí, o que você vai fazer com... A grande pergunta é por que ele não pediu ajuda da Inglaterra, da França, da Áustria, né? Era um peteleco nesses liberais. Não era tão fácil. No Brasil? Não, lá em Portugal. Porque ele assumiu de fato. Então, já havia uma política de não intervenção dessas coisas. Ele era um prisioneiro, ponto que as cartas todas eram abertas. Ele recebia a carta aberta. E uma demonstração que a carta era aberta é quando o Dom Pedro diz para ele, meu pai, o senhor disse na despedida que eu assumisse antes que um forasteiro. Ele responde, eu nunca falei isso para você. A que ponto chegou? Então, esse jogo de faz de conta é que nós temos que entender aí todo o trabalho dos paulistas, dos cariocas para a construção, até porque das capitanias você tinha Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e talvez o Pernambuco ficou em cima do muro. Então, é muito pouco. E a grande questão colocada por esse grupo era a unidade territorial. Isso foi a espinha dorsal. O pensamento do Zé Bonifácio e do Hipólito é todo construído em manter a unidade. É o sonho do Império Luso brasileiro. Quer dizer, acabou o luso, mas de qualquer maneira o Império brasileiro tinha que se manter unido. Daí, depois, a violência com que foram abatidas as revoluções, as guerras da independência, né? A contratação daqueles milicianos, mercenários, o Cochrane, o Labatia, enfim, essa gente que veio para manter o norte domesticado. O José Bonifácio, um cientista, um grande homem, ele, em agosto de 1821, ele estava em Lisboa, ao ponto que eu localizei
o passaporte dele com as coisas que eles estavam trazendo. Eram 5 caixões de livros, além do laboratório dele. Poucos móveis, um intelectual. Entende? Então, ele chega, o mínimo de Lisboa ao Rio de Janeiro, 80 dias, o mínimo. Normalmente 90. Então, ele vem chegar final de junho. Então, ele chegou no Rio e foi para São Paulo, que ele assumiu a vice-presidência da Junta de São Paulo. Junta nomeada pelos liberais, não foi por Dom Pedro. E ele fez todo o trabalho, né, a famosa viagem dele com o irmão, pelo interior de São Paulo, fazendo a pesquisa mineralógica. Né? Então, ele vem em 21, né, para o Rio para começar esse processo de negociação. Então, nós temos o FICO, que é um grande trabalho do Grupo do Rio. É um grupo maçonaria com Frei Sampaio, aqui no Convento de Santo Antônio, fazendo reuniões, etc. O grupo do Ledo, né? O pessoal do Januário da Cunha Barbosa, enfim. Então, o FICO é o primeiro sinal da independência. Depois, o fato, também o Grupo do Rio, foi a Câmara de Vereadores que encaminhou um abaixo-assinado com mais de 2.000 assinaturas, pedindo... Sem rede social. Sem rede social, pedindo que ele recebesse o título de defensor perpétuo do Brasil. Esse foi um ato, assim, muito sábio desse grupo, porque no momento que um príncipe, um monarca, ele assume um compromisso, ele não pode mais deixar de cumprir. Claro. Então, ele passou a ser o defensor perpétuo do Brasil. Então, depois a convocação da grande junta, né, para preparar... Só um parêntese, ele gostava tanto desse título que depois da abdicação lá na Europa era Duque de Bragança e defensor perpétuo do Brasil. Ele se orgulhava dessa homenagem espontânea, né, uma manifestação... Legal. Então, ele vai construindo, e aí tem a participação. Tivemos um problema em São Paulo, tivemos em Minas, né? Ele foi para acalmar Minas e garantir Minas, e sempre mandando uma grande mensagem da unidade. Foi a Minas, resolveu o problema de Minas, estourou São Paulo. Ele ficou ao lado do seu ministro, José Bonifácio, e mandou vir o irmão que o grupo de São Paulo, né, a Câmara de Vereadores e o parte do governo provisório, né, estava pedindo que o presidente continuasse e que ele saísse. O Martim Francisco e o major, que era do seu grupo, como os grandes autoritários que estavam usando o poder da junta para cometer arbitrariedade. O José Bonifácio conseguiu que o irmão viesse, assumisse o ministério. Olha, 2 irmãos no ministério de 5 pessoas, entendeu? Era assim o máximo. E prendeu, mandou vir todos os membros da junta, decretou a independência 1º de agosto no manifesto. Está muito claro lá o manifesto, dizendo, tem uma primeira parte que é explicando por que ele chegou a isso, que ele não é contra, ele não está se rompendo com o Dom João. O Dom João vai ser o rei do Brasil, e ele, o príncipe, mas sim com as cortes, porque as cortes querem transformar o Brasil numa colônia. Voltar a ser uma colônia. Então, e que o pai dele está um prisioneiro domiciliar. Então, ele explica tudo, faz a declaração da independência, está muito claro lá. Depois, ele apresenta o seu programa de governo. Aí oferece aos intelectuais uma maravilha, né? Que agora os cientistas vão ter o reconhecimento e os estudantes
Vamos ter um plano nacional de educação pública. Que maravilha. Ele Apresentou tudo isso. A pátria educadora então, vem de longe. Vem de longe, né? E outra coisa importante foi garantir que não haveria a abolição da escravatura. Esse é um dado. Apesar dele, o José Bonifácio escreveu um documento sobre o fim da escravidão, mas ele tem um documento que está no arquivo de Petrópolis, já para a Constituição, que é um primor. Um primor que tinha que acabar a escravidão. Mas a garantia que ele teria para unir este país, cheio de senhores de escravos, era que ele não ia... Mas ele fala nos índios. Então ele passa a ser o grande defensor dos índios. O interessante é que, na verdade, havia grupos, né, em torno do Dom Pedro, é um rapaz de 22 anos. Grupo lobby. E quando ele fica aqui no Brasil, logo que Dom João parte, em abril de 1821, ele fica como regente, com amplos poderes para fazer, enfim, com liberdade para reger, organizar tudo. E com o Conde dos Arcos como seu principal ministro. Logo a tropa, que era essencialmente portuguesa e essencialmente constitucionalista, se rebela contra o Dom Pedro, e ainda em junho de 21 tem uma espécie de golpe branco em que Dom Pedro fica manietado por essas tropas portuguesas que não querem a independência, querem o Brasil submetido às cortes de Lisboa, que eram liberais para eles. Sim, e reacionários. Recolonizado. Apesar de historiadores recusarem isso, eu ainda defendo que havia um projeto, se não recolonizador, mas pelo menos de retirada de determinadas conquistas que tinham garantido aquela era de progresso, né, que foi. Então, Dom Pedro, em junho de 21, fica meio manietado pelo general que vai dominar a cena nesse momento, e aí que os brasileiros acordam um pouco para o que está acontecendo em Lisboa, começaram medidas de mandar, e projetos de mandar tropas, recusa de projetos que melhorariam o Brasil, como a criação de universidades, etc. E aí que surge a reação na imprensa brasileira com o lançamento do Revérbero Constitucional Fluminense, em setembro de 1821, com os dois maçons Gonçalves Ledo e Januário da Cunha Barbosa. É a imprensa que nasce já libertada, né? Já no momento em que não há mesmo censura. O jornal O Espelho, que o Dom Pedro vai publicar muitos dos seus artigos, o jornal A Malagueta, surgem todos nessa época, entre setembro e outubro de 1822. E essas forças, que também, a que se agrega principalmente a maçonaria, essa maçonaria do Rio, que era ativíssima, com o Gonçalves Ledo como seu grão-mestre, vai se agitar quando chegam aqui, em dezembro de 21, uma série de decretos, entre os quais um que manda Dom Pedro voltar. Mas também dissolvem-se os tribunais, acabam com uma série de empregos públicos, se restabelece algumas medidas do exclusivo comercial, que foi a grande queixa dos portugueses, e aí é que a Praça do Rio inteira, inclusive os conservadores, se levanta. O futuro Visconde Cairu, o José da Silva de Lisboa, lança um manifesto, o Despertador Brasiliense, que é assim o mais contundente, falando como vocês não percebem que quando se dividem umas nações, porque o projeto português era, como o Nireu bem lembrou, ligar cada província a Lisboa. Quer dizer, a fragmentação, né, que era o contrário do que o Zé Bonifácio e Hipólito e curiosamente, o próprio José da Silva Lisboa. Então, a reação contra as medidas portuguesas é coletiva. Todo mundo se junta naquele momento para pressionar o príncipe para ficar. Uma comissão vai a São Paulo pedir o apoio do Zé Bonifácio, que redige um documento radical, dizendo que se Dom Pedro abandonasse o Brasil, perdia sua honra de homem, que ia mergulhar o Brasil num banho de sangue. E aí, uma comissão vai a Minas, e aí, em janeiro, no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro faz a famosa declaração, o famoso Dia do Fico, com, como bem lembrou o Nireu, a ação da Câmara o Senado da Câmara do Rio de Janeiro.
Vamos aproveitar para fazer um breve intervalo e o Observatório da Imprensa volta daqui a instantes. Nereu, e aí, o que acontece depois? Quer dizer, Dom Pedro fica, não é? Pressionado. Fica, recebe o título e decreta, então, a independência, 1º de agosto. Mesmo dia, ele considera que as esquadras portuguesas que chegarem são inimigas, promete mundos e fundos para aqueles soldados que quisessem ficar agora ao lado dele, e no dia 6 faz o grande documento As Nações Amigas, que no manifesto ele já diz: brasileiro, não fique preocupado, a Europa vai reconhecer o Brasil, a independência brasileira, assim como reconheceu a independência dos Estados Unidos. O interessante é a carta posterior, isso foi dia 6, dia 8 de agosto, a nossa Leopoldina escreve para o pai. Isso é muito importante. Explicando ao pai o que estava acontecendo. Imperador do Império Austro-Húngaro. Onde aconteceu o acordo de 1815. Por isso que eu digo, tudo começa ali. Então ela diz que o sogro era um prisioneiro. Está lá na carta dela. Então, tudo que foi feito não foi contra, é mais para salvar a monarquia portuguesa, assim como Dom Pedro colocou no manifesto. Então, ela manda um major, um oficial russo que estava aqui, para levar a carta e explicar diretamente ao pai o que estava acontecendo. E ela começa todo o movimento para angariar apoios no Rio de Janeiro, aí publicado, formado os grupos para recolher recursos para a resistência. Então, a Leopoldina tem um papel fundamental na independência, até porque ela colocou o pai como defensor. Não, e o Império Austro-Húngaro era o Império. Exatamente. Então, a partir... Tem o problema de São Paulo, que o Zé Bonifácio tinha sido vencedor, né? Porque todos foram presos, foram degradados. Ele vai e cria, então, esse fato. Mas é um fato que contradiz toda a simbologia, toda a ritualística de uma monarquia, de um império. Era a mesma coisa que no dia do fico, o Pedro I sair lá do palácio, chegar na cancela e gritar para os transeuntes: olha, avisa o povo que eu vou ficar. Não ia fazer isso, foi uma cerimônia montada. Tinha um rito. Tinha que ter o seu rito. Então, o que aconteceu? A Câmara de São Paulo estava realmente muito chateado com o processo que ele apoiou o irmão e levou a ministro. Então, ele não entrou em São Paulo. É uma coisa lamentável a descrição. Tá? Os documentos dizendo como é que foi. O presidente da junta, mas o que aconteceu? Aí eles estavam correndo, gritando, botar os tapetes, preparar a cidade para... A Câmara de Vereadores de São Paulo não registrou a independência, o que mostra que é uma farsa que aconteceu. Ótimo, muito bom, ficou agora um quadro lindíssimo do Pedro Américo, mas era impossível ter acontecido, de fato, algo que não tivesse sido exatamente na Câmara de Vereadores ou na sede do governo. Sim, claro. Entendeu? E chamado toda a população. Então, eles montaram isso, vieram criar o lema maravilhoso, que está também no documento... De agosto. De agosto, não com aquela... um pouco mais longo, mas ele já disse que morre pelo Brasil, porque ele é o defensor.
Então pode acreditar que tudo que eu estou fazendo é por amor e que eu dou a minha vida a vocês, brasileiros. Então já está lá, independência ou morte, né? E criou os símbolos, criou tudo. Ótimo. 2 anos depois, é chamado um dos amigos, né, o padre... Belchior. O Belchior, para dizer como é que foi. É o loroteiro, né? Foi esse que contou toda a lorota. Ele que montou. 6 anos depois, o irmão da Marquesa de Santos é que confirma. Então, o padre foi que disse, foi aqui, apontou o local, entendeu? Então, é uma bela farsa. Eu acho que o importante, né, é registrar, quer dizer, processo. claro, é o processo que do fico, como que essas forças que se aglutinaram em torno daquele príncipe, e que, na verdade, não era a pessoa em si, era a instituição. Ele simbolizava a monarquia. Era essa força que poder precisava central, ter alguma instituição sólida, reconhecida internacionalmente, uma forma de governo, etc. Era por isso que era importante retê-lo aqui. Então, essas forças que se uniram em torno dele, logo depois começam a se bater. O Zé Bonifácio que entra em cena justamente na semana seguinte ao fico, quando chega ao Rio de Janeiro e é logo convidado para ser ministro. É o Joaquim Gonçalves de Ledo que estava liderando o movimento através das lojas maçônicas e do seu jornal. São os mais radicais, como o João Soares Lisboa, do Correio do Rio de Janeiro. O próprio José da Silva Lisboa, o Cairu, que defende uma posição mais na retranca, não quer romper com as cortes, né? vai protestar até contra esse excesso de autonomia que o Zé Bonifácio, nos primeiros documentos, já declara que não vai obedecer a nada que as cortes mandarem. E aí você tem a tensão desses grupos debatendo entre eles, que se prolonga por todo o ano de 22, né? E a campanha pela Constituinte, a primeira campanha pela Constituinte brasileira. Começada no jornal Correio do Rio de Janeiro, com um manifesto de 6 mil assinaturas pedindo que Dom Pedro faça eleições diretas. Direta? Já? Dom Pedro não fez as diretas, fez indiretas com aquela coisa complicada das eleitor, etc. Mas, enfim, de qualquer maneira... Mas que era o sistema da época. Era o sistema do voto censitário, né? Quem tinha mais dinheiro podia... E aí, com isso, esse grupo da Constituinte era adversário do Zé Bonifácio. Zé Bonifácio era um grande homem, tinha uma grande visão de Brasil, mas não era um democrata, ao contrário. Ele achava que essa reforma, a construção do Brasil seria feita por cima, por uma elite esclarecida, até porque a elite mesmo que ia estar fazendo a Constituinte era toda escravocrata. Esses liberais brasileiros eram grandes senhores de escravo, então a contradição era tremenda. Mas o fato é que esse caldo, né, é que torna apaixonante o processo. Não é só aquele rapaz que puxa da espada, não. É um povo, uma nação que está se construindo. E está aprendendo a lidar politicamente. A própria descrição do encontro dos primeiros constituintes, tem um artigo do Afonso Arinos, que assim, a primeira vez que o Brasil reunia lideranças de todas as partes, da Paraíba, do Ceará, o senador Alencar, enfim, os radicais da Paraíba, o pessoal do Sul, enfim... O Maranhão não mandou, o Pará também não mandou... O Sarney não deixou. Exatamente, o Sarney não deixou. Mas, enfim, de qualquer maneira, no texto do Afonso Arinos, que é um belíssimo texto, ele vai ressaltar isso. Era a primeira vez, não eram nulidades. O Brasil se encontrava. E por isso que é mais apaixonante, inclusive... A ação dessa princesa, né, Leopoldina, uma princesa que vinha do absolutismo, que tinha a convicção da importância, que era contrária ao liberalismo, ela declara que... Sim, ela era prima distante da Maria Antonieta. E ela foi educada nesses valores absolutistas, mas ela tem a visão, e isso é importante, de que naquele momento a conservação da dinastia, inclusive dela, dos Habsburgo no Brasil, dependia de uma libertação do que as cortes de Lisboa, a Câmara, a Assembleia reunida lá estava mandando. Deixa eu fazer uma pergunta. É interessante registrar que o José Bonifácio, como ministro, coube a ele, do interior, né, do reino, coube a ele encaminhar toda essa documentação a todas as vilas
todos os governantes e toda a estrutura jurídica. Isso é muito bom. É porque ele estabeleceu... Exatamente. Então, todos receberam. E observando a Bahia, o Madeira, ele comunica que aquilo tinha se espalhado pelas vilas da Bahia e que ele só estava agora com garantia de Salvador. Então, ele pede que a corte mande uma frota, porque ele achava que não tinha condições. E por quê? Porque o documento chegou a todas as vilas. Chega no Maranhão, o ouvidor, ele é um discurso belíssimo. Ele dizendo que não vai aceitar essa independência porque ele fez um juramento à monarquia portuguesa, a Dom João, que foi Dom João que nomeou ele. E se Dom João, ele jurou a Constituição, ele era um legalista, e que é lindo o texto desse ouvidor. É uma interessante a contradição, né? A Maria Beatriz Nisa fez um pequeno sobre o constitucionalismo, um jornal que se publicou na Bahia durante a guerra. E aí vai mostrar isso. O discurso é liberal. Ele diz assim, nós somos fiéis às cortes, somos liberais por isso, não contra esse autoritário do Rio de Janeiro, absolutista. Então, o jogo é tão confuso, quem é que era... E o uso das palavras, né? Exatamente, é porque é 1815, lá que está a chave disso. Agora, não poderia parecer que havia qualquer ato contra a monarquia dos Braganças. Agora, vou fazer uma pergunta, mas... vamos tratar dela no último bloco, que é por que as partes recorreram à Inglaterra para mediar, se era uma questão entre um pai e um filho. Mas isso vamos tratar no próximo bloco. Por que o Brasil foi obrigado o Brasil e Portugal a recorrer à Inglaterra para fazer uma mediação, isso para tentar defender a independência do Brasil perante a Conferência de Paz de 1815? O que levou a Inglaterra a se imiscuir nisso? Você está falando do Tratado de 1825. Sim, reconhecimento da independência. Da independência. Na verdade, e a Inglaterra foi foi a mediadora, porque a Inglaterra tinha um tratado com Portugal e, por decorrência, com o Brasil, que fazia parte de Portugal, assinado logo depois da vinda da corte, né, em 1810, e pelo qual havia uma série de vantagens, inclusive impostos baixíssimos, etc. Para as mercadorias. E foi isso que marcou, né, a penetração dos ingleses no Brasil naquele momento. Esse tratado ia caducar em 1825. E o rei Dom João não queria dar a independência. Dom João estava regateando porque o projeto dele era reunir as duas coroas na cabeça do filho. Ele não queria abrir mão do Brasil. Dom João resistia, já estava de volta ao poder absoluto desde 1823 e resistia. Só que a Inglaterra tinha uma urgência. E aí, quando Dom João estava nessa de ficar hesitando, a Inglaterra mandou o ministro lá e disse, ou você assina ou a gente assina em separado. Porque a Inglaterra se sentia obrigada pela tradição de, 300 anos de cooperação com Portugal, a seguir o que Portugal dizia. Então, na verdade, o representante inglês vai lá, obrigar Dom João a dizer que aceita, e depois vem aqui e aí tem toda a negociação na corte do Rio de Janeiro, com Dom Pedro, é aí que entra a redação de que Dom João vai continuar imperador, tem aquela cláusula imoral secreta de que o Brasil paga 2 milhões de libras esterlinas a Portugal pela independência, que só vai ser revelada em 1826, e isso vai pesar muito no descrédito do Dom Pedro. Até o ajuste fiscal. Porque pagar pelo que você tinha conquistado, inclusive com guerras como na Bahia, etc., foi um escândalo para os liberais brasileiros. Então, a presença inglesa tinha a ver, como sempre, com negócio, dinheiro. O acordo foi renovado e durou até 1835. Né?
Eu acho que faz parte desse processo, desse teatro. E no final, eu discordo um pouco da Isabel, eu acho que foi um ato perfeito, Porque com essa negociação, o Dom João foi nomeado, foi reconhecido imperador do Brasil. Rei de Portugal e imperador do Brasil. Então, o imperador tem todo o direito. Ele delegou para o filho, renunciou o Império do Brasil para o filho. Então, é um ato diplomático perfeito. Mas que não foi visto assim pelos brasileiros, que consideraram uma traição você ficar... Por isso a briga, o desgaste de Dom Pedro de 1826 até a abdicação, uma das coisas que se diz é assim, como que isso? A gente faz a independência e continua súdito do rei de Portugal. Claro, é bonito do ponto de vista até das relações familiares do pai com o filho, etc. Mas do ponto de vista histórico, nem Portugal ficou contente, né? Que odiou Dom Pedro até o fim, né? Dom Pedro, quando foi fazer a guerra lá, o Dom Miguel era amado e Dom Pedro foi o cara que perdeu o Brasil e nem os brasileiros. Então, o processo, para mim, foi uma inteligência diplomática perfeita. Obviamente que nem todos os membros dessa elite política, econômica, intelectual iam entender uma coisa dessa. Mas foi perfeito. A partir do momento que o imperador Dom João delega para o seu filho, não tem mais o que discutir. Não tem mais, entendeu? Perfeito, agora ele é o imperador do Brasil, reconhecido pelo imperador Dom João, e nós vamos pagar uma conta altíssima. Aí que entra, né, a grande jogada. Talvez não seja tão caro. Eu acho que o pessoal não ficou nem um pouco contente quando descobriu o rombo no tesouro que já era Agora, falido. qual foi o primeiro país a reconhecer o Brasil? A Inglaterra. Não, os Estados Unidos. Depois o México. Que era uma república. Os dois primeiros, em 24. A Inglaterra, a Áustria, os outros países, só após a assinatura do tratado. Aí reconheceram legalmente, até era uma questão diplomática. Desde a fase conspiratória é que havia relações lá em Londres, não é? O Hipólito, o Zé Bonifácio frequentaram muito o general Francisco Miranda, né? El precursor que ele é, porque ele é considerado antecessor do Bolívar, né? Então eles já se davam lá em Londres. E o processo aqui na América Latina em geral, na América Espanhola, foi um pouco cruento, né? Houve guerra mesmo. E isso não terá sido um pouco apressado o nosso processo de emancipação também? Não. Bom, o Miranda, né, era um visionário da independência muito antes de todo mundo. Ele percorreu a Europa, nasceu na Venezuela, em Caracas, lutou em 3 guerras. Foi para a Espanha, da Espanha teve uma história com Catarina da Rússia, parece que foram amantes, enfim. Que maravilha. E consegue o apoio da Catarina para a causa da Venezuela, depois vai para Paris, se alia aos revolucionários, pensa em ir de lá e vem para Londres, onde de fato ele consegue, junto ao Pitt, um apoio que nunca se concretiza por conta dessas idas e vindas da relação da Inglaterra com a Espanha. Mas finalmente, como ele não consegue apoio lá, ele tenta nos Estados Unidos e tenta uma invasão em 1806. É nesse momento que ele conhece o Cochrane, que está fazendo a segurança dos mares por ali, pela Inglaterra, e que aconselha ele a voltar, porque não ia dar certo, e não deu. Mas, enfim, esse mesmo Miranda vai se tornar amigo do Hipólito da Costa, né, que vai fazer uma campanha sistemática no Correio Brasiliense
em defesa da emancipação das colônias hispânicas. Então, essa aliança do Hipólito com o Miranda, a difusão de documentos que o Miranda mandava para cá, para os cabildos, né, das várias colônias hispânicas aqui, tudo isso fornece, claro, elementos para quem está no Brasil acompanhar o que está acontecendo na América Espanhola, né? Então, todo o processo de emancipação, desde a vinda, finalmente, do Miranda em 1810, para se tornar o ditador da Venezuela, e depois a queda logo em seguida, tudo isso está registrado no Correio e certamente influi, né, na formação das consciências aqui da questão da liberdade. Agora, há uma diferença, né? Hipólito, ele é a favor da liberdade das colônias espanholas, mas não é a favor da independência do Brasil. Ele acha que nós estávamos bem com Dom João e se houvesse a possibilidade, e essa é a grande jogada desse pessoal, que nem José Bonifácio e ele, do Brasil continuar sendo sede da monarquia portuguesa, se o rei continuasse no Brasil, para que a independência? Nós teríamos um porto na Europa e o rei ficava aqui muito bem protegido, a única cabeça coroada da América, né, com prestígio junto às coroas europeias e aqui na América também. Então, ele não achava que era o caso, tanto que ele vai ter uma atitude completamente crítica à Revolução de Pernambuco, em 1817. Então, não apressou. Eu acho até que a presença de Dom João atrasou e impediu a fragmentação. A Revolução no Haiti, a libertação dos escravos, teve uma influência muito grande no sentido do alerta. No manifesto do Dom Pedro, ele faz a citação das repúblicas que nós tínhamos que evitar este caos pela unidade nossa. Então, e nós tínhamos tomado uma parte, né, do Uruguai, tínhamos tomado uma parte também da colônia das Guianas Francesas, devolvemos, mas a procura de expansão do território brasileiro era também um objetivo desta elite. Mas eu acho que o Hipólito previu o seguinte: quanto maiores forem os países republicanos, isso ajuda a unidade do Brasil. Eu acho, e por isso que ele foi contra 1817. Porque é uma tentativa de fragmentar. Né? De fragmentar. E o Hipólito, ele é claro, ele é favorável à unidade. Agora, qual foi o papel efetivo da pequena imprensa, pequena e gigantesca imprensa que existia no Brasil, em criar uma consciência autonomista, reunir as inteligências, as culturas, incentivar? Porque a gente está descobrindo coisas que a gente não imaginava que o Brasil pudesse fazer àquela altura, né? E pôde. Qual foi o papel da imprensa nesse? Para mim foi fundamental, ao ponto que todas as constituições estabelecem que a imprensa é livre. Ao estabelecer isto, nós passamos a conviver com agora um controle, aquilo, todo mundo é livre, mas para agir dentro da lei. E isso é uma frase muito ambígua, né? Porque cabe a quem está no poder dizer: você está extrapolando a liberdade. Sua liberdade. Mas foi fundamental, até porque a imprensa é impressionante o número de jornais, revistas e de panfletos que surgiram neste país. E a discussão toda sobre a independência, depois sobre a Constituição, uma coisa lindíssima, lindíssima. Porque no Brasil inteiro você tem intelectuais, políticos, colocando a sua posição. E se não tivéssemos essa imprensa, nós íamos... Ia explodir. Íamos ter a história do Rio de Janeiro. Passamos a ter a história do Brasil graças à imprensa. E o importante, claro, o papel do Hipólito da Costa, né? No momento fundador, 1808,
E 1822, quer dizer, ele trabalha na construção de um pensamento liberal no Brasil, né? Pela difusão das instituições que vigem na Inglaterra, a imprensa livre, o parlamento, a transparência nas contas públicas, a própria discussão sobre a libertação gradativa dos escravos. O Estado mínimo. Ele também falava. Ele defende o Estado mínimo. A vinda para cá de imigrantes, né, com trabalhadores europeus especializados que ajudariam no progresso do país, enfim, a transferência da capital para o centro, né, tudo isso. E ao lado disso, logo depois da Revolução de 1820, lá em Portugal, com a liberação de fato da imprensa, o surgimento de jornais foi uma liberação tão absoluta que qualquer pessoa podia publicar um jornal. Então, as pessoas resolviam, vou publicar meu jornal, e saíam, e isso foi um fenômeno maravilhoso. Eram jornais precários, né? A Malagueta, sim, mas o Mosquito. O Mosquito é posterior, mas, enfim, aqueles jornais que apareceram ali faziam com que, mesmo você que não sabia ler, ia para a taberna escutar alguém ler o jornal. A minha tese no Insultos Impressos é essa, é de que foi essa imprensa precária, etc., mas com esse debate vigoroso entre os democratas, republicanos, monarquistas constitucionais que fez e empurrou Dom Pedro para a independência. Quero agradecer a presença dos eminentes professores, estudiosos, pensadores e mestres Nireu Cavalcante, Isabel Lustosa, por trazerem o passado à luz de um presente que ainda está meio obscuro, que a gente precisa esclarecer. E lembre-se, duas coisas. Primeiro, 2022 está aí. Quando comemorarmos o 2º centenário da independência, nós temos que ter mais ou menos as coisas esclarecidas, sobretudo sem preconceitos. A segunda coisa é que o Observatório da Imprensa pode ser consultado todas as semanas, na televisão, na internet, no rádio, e só assim você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Uma boa noite.